Jai, Hare Krishna. Hoje nós vamos começar um estudo do Bhagavad Gita, como ele é, no capítulo 3, Karma Yoga. Então, esse estudo é para que a gente aproveite esse tempo que nós estamos tendo do corona, né? Um tempo de quarentena, em que nós temos mais tempo do que o normal para cultivar coisas boas, né? Então, vamos aproveitar. Realmente, o corona, ele é um mau negócio, né? A gente fica preso, sem trabalhar, mas a gente pode aproveitar e fazer um bom proveito desse mau negócio, né? Então, vou começar com o verso 3 do Bhagavad Gita. Esse Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele é. Nessa edição, nós estamos na página 128. Então, Arjuna, ele primeiro faz uma pergunta para Krishna, né? Porque Krishna, no capítulo 1, ele tem recomendado a Arjuna para que ele trabalhasse em consciência de Krishna, que ele executasse seu dever prescrito, mas em seguida ele também falou sobre a prática espiritual, o cultivo das ações voltadas para o Senhor Supremo, ao cultivo do conhecimento do eu, o cultivo da natureza espiritual, o entendimento filosófico do eu espiritual, da suprema verdade absoluta, da relação entre esse eu e o absoluto. Então, tudo isso é um cultivo espiritual, conhecimento confidencial. E a Arjuna ficou confusa. Então, eu devo cultivar o espírito, mas, ao mesmo tempo, Krishna está falando para que eu execute a ação em consciência de Krishna de lutar contra pessoas, matar, etc. Ou seja, que eu haja e que eu cultive o espírito através do conhecimento da natureza espiritual. Então, o que é que eu devo fazer? Cultivar a natureza espiritual ou agir? Então, essa pergunta motivou Krishna a falar sobre Karma Yoga, que é o assunto que nós vamos trabalhar agora no Bhagavad Gita, nesse estudo, ok? Então, vamos lá. O verso 3. Sri Bhagavan Uvacha Lokesmi Dui Vidanishta Pura Prokta Maya Naga Gyana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó virtuoso Ajna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Alguns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Significado. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos: Sankhya Yoga e Karma Yoga, ou Buddha Yoga. Neste verso, o Senhor explica a mesma coisa mais claramente. Sankhya Yoga, ou o estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através do conhecimento espiritual e através da filosofia. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61 do segundo capítulo. O Senhor explanou também no verso 39 que, trabalhando em conformidade com os princípios de Buddha Yoga,
ou consciência de Krishna, é possível libertar-se dos elos da ação e, ademais, não há falha no processo. Então, Krishna explica Buddha Yoga, que é a compreensão espiritual, filosófica, e explica Karma Yoga, a ação em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Você agir para a Suprema Personalidade de Deus. Continuando. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddha Yoga é depender por completo do Supremo, ou, mais especificamente, de Krishna. E, desse modo, não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Então, aqui, Prabhupada está falando sobre Buddha Yoga em consciência de Krishna. Ou seja, você entende que você é parte do Senhor Supremo. E quando você tem essa compreensão filosófica, então você age sabendo que você é um instrumento do Senhor e o Senhor está controlando as suas ações. Portanto, ambos os yogas são interdependentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é simplesmente sentimentalismo, ou às vezes fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também estão procurando sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. Então, desses dois processos, Buddha Yoga e Karma Yoga, todos dois são processos que vão levar o praticante a alcançar Krishna. O Buddha Yoga, ele purifica seus sentidos, purifica a sua mente com a compreensão espiritual. E o Karma Yoga, ele também chega a Krishna porque suas ações estão voltadas para satisfazer o Senhor Supremo. Ele não age para seu gozo pessoal, mas ele procura agir simplesmente para dar prazer ao Senhor Supremo, satisfazer o Senhor Supremo. E então todas as suas ações estão em consciência de Krishna. Então, tanto Buddha Yoga ou Karma Yoga, ambos os praticantes podem alcançar a meta última, que é Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação ao Supremo. Através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna. No outro processo, porém, tudo o que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Desses dois caminhos, o caminho da consciência de Krishna é melhor, porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador. E, pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Jai Srila Prabhupada, significado por Srila Prabhupada. Então, aí nós temos dois tipos de caminhos ou yogas para voltar ao Supremo. Uma é a Sankhya Yoga, que é voltar ao Supremo através de compreender a natureza espiritual. Compreender que nós não somos o corpo,
que nós somos a alma que está dentro do corpo e que essa alma faz parte da alma suprema, ela tem uma ligação com a alma suprema, uma parte ancha da suprema personalidade de Deus. Essa alma chama-se Jiva, né? Jiva, porque ela, apesar de ser parte da suprema personalidade de Deus, ela tem a tendência a ser independente, porque Deus é independente. Então, suas partes também são independentes. E quando ela quer ter uma existência separada do Senhor Supremo, ela não consegue. Mas aí o Senhor Supremo, ele cria uma atmosfera onde todas essas partes que querem viver independente dele possam habitar e tentar ser independente do Senhor Supremo. Só que elas se apegam a essa parte, essa natureza que o Krishna cria e ficam presas aqui, através do apego. O apego as prende a esse mundo material. Então, ela pode se libertar através de compreender esse conhecimento espiritual, compreender a sua natureza espiritual, a natureza do Senhor Supremo, a natureza desse mundo, né? Como ele funciona, e assim, quando ela está iluminada, ela purifica seus sentidos, ela purifica sua mente. Então, esse processo intelectual de compreender a verdade chama-se Sankhya Yoga, certo? Ou Bhuti Yoga. Agora, existe outro processo também de se compreender essa verdade. Esse outro processo é Karma Yoga. No Karma Yoga, a pessoa age para cumprir um desejo de Krishna, como Arjuna. Krishna fala, lute, e Arjuna lutou. Krishna fala, faça serviço devocional, faça sancta, sirva ao Senhor Supremo. Aí o devoto pratica as atividades de serviço devocional, serve a Krishna, assim, de várias maneiras, pregando, distribuindo livros, no templo, adorando, fazendo atividades religiosas. Então, isso aí é Karma Yoga. E como as suas ações, elas estão voltadas para satisfazer o Senhor Supremo, e elas estão em consciência de Krishna, quando ele cozinha, quando ele trabalha, essas ações que ele faz estão voltada para a consciência de Krishna. Então ele pode sempre estar lembrando de Krishna, né? Então esse processo é chamado processo direto. Você serve a Krishna diretamente. O que Krishna quer? Krishna quer que faça um prato de boga para oferecer para ele. Então você cozinha, você recolhe os elementos para cozinhar, as verduras, o arroz, né? Dal, lentilha, e cozinha para Krishna. E você está diretamente fazendo a yoga, oferecendo ao Senhor Supremo, né? Você trabalha na escola ou no trabalho, né? E você sente que todas aquelas pessoas, Krishna mandou para você, né? Você sente que Krishna quer que você dê uma luz espiritual para elas. Então você está em consciência de Krishna. Sua ação é uma ação consciente de Krishna. No final do mês, você recebe o seu dinheiro, o seu pagamento, mas você não está apegado. Aí você tira uma parte, oferece a Krishna, para ajudar a manter o templo de Krishna. Então, todas essas ações são Karma Yoga. Certo? Karma Yoga. E aí, essa ação é direta, porque você está diretamente servindo a Krishna, né? Então, aí na aula de hoje, resumidamente, nós falamos sobre o que é Sankhya Yoga, o que é Karma Yoga, e explicamos os dois processos,
né? E continuaremos na próxima aula. Hare Krishna, Vancha Kalpa, muito obrigado a todos.